Olá você, espero encontrá-lo muito bem. Você está no TopoCast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Hoje vamos mergulhar no universo da mineração, trazendo as oportunidades, os desafios e as vivências de dois profissionais de altíssimo quilate. Eu estou aqui muito honrado com a ilustríssima presença dos meus amigos Daniel Medeiros e Tiago Alves. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado pela presença. É para nós uma grande honra contar com a presença de vocês e principalmente partilhar, né, vivências em diferentes momentos e circunstâncias aí que nós já tivemos a oportunidade de batalhar. Daniel, por gentileza, vamos começar por você em sentido horário aqui. Faça uma breve apresentação, né, da sua jornada. E já vou começar, como sempre, o TopoCast, ele já lança a gente diz que a gente joga uma gasolinazinha na fogueira. E, de forma muito geral, gostaria que você fizesse para nós um comentário inicial com relação ao que mudou, né? O que é perceptível, o que na sua jornada foi muito fácil de perceber em termos de mudança, de evolução do processo regulatório de empreendimentos minerários. Muito obrigado pela presença, meu caro. Maravilha, Felipe. Obrigado você pelo convite. Satisfação imensa estar aqui com você e com as pessoas que estão nos vendo em casa, no trabalho, onde for. Cara, eu comecei a minha jornada profissional em 1998 na Fundação Estadual do Meio Ambiente como estagiário. Na verdade, muito antes disso, porque minha mãe também foi servidora do órgão ambiental. Então, a minha infância tem tudo a ver com o órgão ambiental e com a jornada ambiental. Então, comecei muito antes disso. Mas, efetivamente, em 98 eu entro na FEAM como estagiário da Divisão de Normas e Padrões e a nossa principal função ali era interpretar leis, era interpretar as leis ambientais. Né? Depois fui para a assessoria jurídica da FEAM, fizemos a regionalização do órgão ambiental, estive em Varginha por 5 anos, que hoje é a URA Sul de Terra Minas. boa, Varginha ainda, né? Maravilhosa. Muito feliz lá. Dei aula durante os 5 anos, fui muito feliz lá, viu, Felipe? E depois voltei para Belo Horizonte para ser o diretor de normas e padrões, né, que voltou a existir essa estrutura, e depois o superintendente de regularização ambiental, e me envolvi muito com grandes projetos nessas 2 épocas finais da minha carreira no governo. Depois passei um pouquinho pela Anglo América como gerente de licenciamento ambiental do projeto Minas Rio, Mineração Taboca, diretor de sustentabilidade lá no Amazonas, um desafio muito grande de trabalhar ali com nióbio, tântalo e, consequentemente, né, com material radioativo. Depois da Taboca eu tive na Bahia Mineração como gerente geral de sustentabilidade, depois gerente geral de sustentabilidade da Samarco, no seu momento de retomada operacional, foi para mim um momento muito marcante, retomada operacional da Samarco. Grande desafio, hein? E recuperação judicial da Samarco, então, assim, desafios maravilhosos. E hoje eu acho que eu estou no topo da carreira onde eu sempre quis estar, que é na Vale, como diretor de licenciamento ambiental de curto prazo, né? Bom, então, indo direto ao fogo aí na fogueira, cara, o que eu acho que acontece, né? Se a gente pegar a legislação mineira, ela é anterior à legislação federal, a Lei 7772, e depois a Lei Federal 6938, que falam do licenciamento ambiental em si, da regularização ambiental no sentido amplo. E, cara, ela começa com foco em controlar a fonte de poluição. Então, era um instrumento da política nacional, da política estadual de meio ambiente, de controle de foco de poluição. Então, você tinha um foco totalmente diferente. Você se preocupava com o resultado daquela operação e como aquilo ia impactar a área ambiental. Com o passar do tempo, vários outros assuntos que não eram apenas controle de poluição foram sendo trazidos ao licenciamento ambiental. E eu acho que é aí que a confusão começa um pouco e tudo fica mais difícil. Não que não deveria ser trazido, mas veio para dentro da regularização ambiental ser uma preparação para tal. Sim. O processo natural foi trazendo assuntos que antes não eram do licenciamento ambiental para dentro do licenciamento ambiental, sem que a legislação fosse preparada para isso, sem que o órgão ambiental fosse preparado para isso, e a complexidade aumentou muito com o passar do tempo.
Então, uma coisa que era muito focada no controle de poluição, de repente passou a trazer, e acho que de forma correta, temas mais complexos, como questões sociais, como questões de território, como questões de relacionamentos institucionais, de relacionamento com a comunidade, que antes não era o foco daquele processo. E quando isso acontece, você cresce aquele instrumento e não houve uma preparação adequada para isso. Eu acho que esse foi um ponto. Daniel, e tem um detalhe interessante, você falando aí, me veio à tona que Minas Gerais, inclusive, irradia muita normativa para o resto do país, né? Então, dentro desse arcabouço que vai se formando, muitas vezes de forma até desordenada, podemos dizer assim, né? Porque não existe uma linha, uma diretriz mestra ali para trazer todo esse ordenamento. Isso acaba também influenciando outros cenários, né? O que você acha disso? Não, sem dúvida nenhuma, Minas Gerais sempre teve a oportunidade de ser vanguarda na gestão ambiental, sim, tanto do ponto de vista técnico e, evidentemente, isso se reflete do ponto de vista jurídico, porque você não fala em atividade pública sem uma lei que a defina. Então, quando Minas Gerais é vanguarda na área técnica, né, na execução da gestão ambiental, ela necessariamente tem que ser vanguarda na área jurídica. Fazendo também a ressalva de que esse é um ponto positivo em muitos casos, porque o nível técnico, né, dos servidores daqui são realmente, há que se dizer que é altíssimo, né? Então a gente tem aí essa sorte, né? Perfeito. Junto com a evolução da gestão em si, você tem a evolução e capacitação dos técnicos, e desde a minha época no governo, e acho que até hoje é assim, o governo sempre preocupado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, FEAM e FGAN, sempre muito preocupado em capacitar o seu servidor para que possa acompanhar essa evolução da gestão. Você vê que a gente quase queima a largada, viu, Tiagão? Assim, é tanto conhecimento que a tendência é vir puxando o novelo o tempo inteiro. Como não tenho dúvida, vai acontecer com você. Por gentileza, meu querido, faça a sua apresentação e já também, da mesma forma, gostaria de saber aí a sua perspectiva com relação ao que evoluiu nos últimos 20 anos em termos de regularização ambiental de empreendimentos minerados. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Muito obrigado você, Felipe, é um prazer estar aqui nesse programa tão importante de disseminação do conhecimento. Para mim é uma honra estar do lado do Daniel, que é nossa grande referência nacional de licenciamento ambiental. Então, eu sou o Thiago Alves, esse ano eu completo 20 anos de carreira. Comecei a minha carreira na consultoria ambiental, também fui docente por um período no FMG, sou cientista social de formação, antropólogo. Comecei na Brant Meio Ambiente com licenciamento ambiental num período bastante interessante, ali 2006, 2000 até 2008, um grande boom da mineração. Então, embora tenha tido uma passagem por consultoria, sempre fui uma pessoa ligada à mineração e vi um momento muito legal, que foi um momento em que a gente fez uma transformação no padrão de gestão ambiental, de responsabilidade social, de sustentabilidade da mineração em Minas Gerais. Então, tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos nesse período, de licenciar grandes obras, grandes empreendimentos, uma grande maioria em mineração, alguns em infraestrutura, outros em siderurgia, que são pontos fortes no estado de Minas Gerais. Depois eu fui para a Anglo América. A Anglo América eu entrei nela em 2012, eu morei em Conceição do Mato Dentro, sou cidadão honorário de lá, legal. Tenho um grande orgulho disso. Foi radialista não, Tiagão? Porque essa voz é bonita pra caramba, falei, Daniel. A voz dele é a diferença. E pior, né? Eu tô rouco, então ainda fica essa diferença. O contraponto tá bem feito. Ainda não, mas aceito convites, hein? A gente pode fazer mais programas desse aqui. Em Conceição, eu tive o prazer de morar naquela cidade, conviver com as pessoas que ali estavam e a oportunidade de ver um projeto de mineração começar. O início, o meio, o fim não, que ainda tem muitos anos, mas a estabilização desse grande projeto foi o Minas Rio, que até hoje é o maior projeto de mineração do sul do Brasil. Quando eu chamo sul, eu chamo que está sudeste e sul aqui, né? Basicamente Minas Gerais, que está em operação, que foi instalado. Temos aí outros projetos em pauta, mas que ainda não saíram do papel. Uma experiência fantástica. Exerci a função de gerente de meio ambiente por muitos anos e recentemente, há pouco menos de um ano, eu me juntei à Vale. E a Vale também, assim como o Daniel mencionou, o ápice da minha carreira, um ponto maravilhoso, sempre quis fazer parte dessa empresa gigantesca, que tem um legado importantíssimo para o Brasil. E coincidentemente, Daniel, fui também conselheiro do projeto, membro do comitê do projeto ARPA, o maior projeto de preservação de florestas tropicais do mundo.
São 60 milhões de hectares protegidos. Fiz isso na época ainda pela Anglo-América. E a Amazônia sempre foi uma paixão minha e hoje estou responsável pelo licenciamento do norte do Brasil, no bioma amazônico. Então acho que vai ser interessante a gente falar um pouquinho aqui dessas duas realidades que se convergem. A realidade da mineração na Mata Atlântica, a realidade da mineração na Amazônia, no Cerrado e em outros biomas também brasileiros. Acho que tem muito para a gente compartilhar hoje. Obrigado novamente pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, poxa, já vi que o programa promete. E aí, assim, dentro dessa jornada do que, né, a gente pode trazer como boa prática dentro de um processo de regularização, nada mais justo que a gente iniciar pelo começo, né? Sem redundância aqui, mas quando a gente fala de estudos de pré-viabilidade, a gente tem hoje uma série de tecnologias para balizamento da tomada de decisão com relação à viabilidade de empreendimentos, de infraestrutura de uma forma geral. E há que se convir que isso é necessário, uma vez que grandes montas, né, financeiras são investidas na fase de desenvolvimento, que muitas vezes pode dar errado, e a gente já viu vários casos acontecerem. Eu faço um destaque para uma área que eu sempre tive muito interesse e tive a oportunidade de pesquisar, de produzir conhecimento sobre esse tema, que são os estudos de sensibilidade multicritério, onde você vai parametrizar, né, e dar pesos a fatores de vulnerabilidade e de potencialidade ambiental, voltados para os possíveis layouts daquele determinado empreendimento. Então, dentro dessa perspectiva, você consegue ali criar um mapa de sensibilidade, um mapa de calor, onde você vai ter ali os principais pontos de atenção e, por que não dizer, já na fase de concepção dos projetos, algo que se possa ser otimizado em termos de interface com engenharia, mecanismos de controle que já possam ser previstos e eventualmente até provisionados dentro do business plan. Isso traz uma certa previsibilidade. Mas estendendo um pouquinho, né, para além dessa tipologia, dessa metodologia que eu estou citando, tem também os aspectos fundiários, né, e outros que vocês poderiam até complementar aqui, mas a ideia é trazer para o nosso ouvinte uma noção do que seriam esses estudos de previsibilidade, o quanto de fato eles podem trazer de ganho em termos de otimização, né, de prazo, custo, resultado para o processo de licenciamento ambiental, e também se a gente consegue ter algum retorno positivo também já de imagem, né, trazendo aí também para a tônica que o Daniel bem destacou já na introdução dele com relação a esse relacionamento que o empreendedor tem que ter com as comunidades, enfim. O que vocês poderiam nos trazer em termos da vivência de vocês? Por gentileza, fique à vontade, quem quiser puxar aí, fica... Deixa eu puxar, Thiago. Eu acho que tem uma... Quando você começa ali a fazer um projeto, né, você tem o melhor projeto do ponto de vista do pessoal que está projetando. Isso. Você tem o melhor projeto do ponto de vista de quem vai implantar e você tem o melhor projeto do ponto de vista de quem vai operar. Nem sempre é o mesmo, Sim. Nem sempre coincide. Mas você também tem o melhor projeto do ponto de vista de quem vai licenciar, que eu acho que é um pouquinho do que a gente está falando aqui. Né? Às vezes não é exatamente o mesmo de nenhum dos outros três que eu falei. Sim. Às vezes, para você licenciar, você consegue ter, usando todas as ferramentais que você disse, Felipe, você consegue ter um projeto um pouco diferente daquele que é o ideal para todo mundo, mas um projeto que você vai conseguir efetivamente tirar ele do papel, que você vai conseguir efetivamente conversar com a comunidade e fazer com que ela entenda, com que ela participe, com que ela traga informações para aquele projeto, do que aquele projeto seria se você não tivesse, desde aquele início, participando dessa discussão. Então, é mais ou menos como se fosse um design para o licenciamento. Isso. Né? E a gente tem falado um pouco sobre isso agora, que não adianta a gente querer ter o que é melhor no papel, o que é o melhor na implantação, o que é o melhor na operação, se na hora de operar você fez um britador de um lado de uma comunidade, por exemplo. Uhum. Ele, às vezes, tem o custo mais baixo, porque está ali, mas, às vezes, se você fazer ele em outro lugar mais adequado, com um custo, às vezes, um pouco mais alto, você tem a licença e você tem a tranquilidade da comunidade. E o então, que é custo, né? Essencial. Numa análise absolutamente subjetiva, como a do licenciamento, por exemplo, né? As percepções, como você mesmo destacou, são diferentes, né? O que você vai levar para a operação de colocar uma
comunidade para conviver com o britador? O que isso vai levar para a operação de custo? O que isso vai levar de dificuldade para a operação? Né? E se você não está como time de meio ambiente, social, ESG como um todo, participando daquela discussão desde o início, talvez isso fique ali um pouco de lado. Então é importante a gente estar discutindo, é importante a gente estar participando desde o início, para que a gente possa trazer todos os fatores e, às vezes, esse fator, né, que envolve a comunidade, que envolve o social, talvez no projeto ele não é visto, porque ele pode colocar o custo daquela implantação um pouco mais caro, daquela operação, mas no final das contas eu tenho certeza que vai fazer a diferença para o convívio com aquela comunidade que te recebe ali, que é isso que acontece. Né? Sabe o que eu pensei aqui, Daniel, você falando a respeito desse sistema, as coisas conversam realmente, as análises multicritério e a questão do custo. Olha só que coisa interessante. Quando a gente tem uma boa análise de pré-viabilidade, você tem uma grande capacidade de redução de custo do seu empreendimento, do empreendimento minerário, daquilo que você está instalando. Só que, às vezes, essa análise de custo ela não é bem feita na análise multicritério. Isso é algo que a gente precisa melhorar. O que eu quero dizer com isso? É o seu exemplo aqui agora. Então, nós estamos falando de um britador. Poxa, faz barulho demais. É um ruído insuportável. Quem está do lado ali, naturalmente, sem controle, né? Se não tiver um controle específico, não vai ter um conforto acústico. Depois você tira o conforto da operação daquilo, ainda que seja viável, ainda que a lei permita. Mas pensa, às vezes o nosso cálculo na pré-viabilidade está muito ligado ao VPL do empreendimento. Sim. Então, deu positivo, vamos em frente. Calma. E o meu custo operacional depois? E o meu conforto operacional da operação e a relação com a imagem da empresa, que não tem preço. Né? Então, o que acontece? E isso foi um ponto interessante, que isso foi uma grande evolução do licenciamento ambiental. Muito se fala, às vezes, eu já vi algumas relações que eu acho muito fracas, que são o seguinte: a porcentagem de projetos aprovados no processo de licenciamento ambiental junto aos órgãos. Primeiro, né, existe uma porcentagem significativa que não é, e é normal que projetos não sejam aprovados. Mas o escrutínio da sociedade tem aumentado. Sim. E o ideal é realmente que a gente não tenha projetos reprovados, é que os projetos reprovados sejam de conhecimento dos empreendedores previamente e nem cheguem para o órgão. Por quê? Não faz sentido o empreendedor também gastar dinheiro com aquilo. Uma análise prévia, usando tecnologia que você faz com baixo custo, você vai trazer um ganho para a sociedade. O empreendedor empenha dinheiro no processo de licenciamento longo que não vai trazer retorno, não tem ganho. A comunidade se estressa, se envolve em reuniões, os líderes comunitários, as pessoas engajadas estão envolvidas nessas discussões que vocês estão falando e que acontecem, para depois não ter um fruto, que é o benefício econômico do empreendimento. Sim. E o terceiro ponto, os órgãos ambientais, os recursos são limitados. E tem que ser limitado mesmo, não tem como a gente ter recurso infinito. Então vamos entrar com vários e vários projetos, o tempo todo, projetos não têm viabilidade. Então concordo, eu acho que se olhar a dimensão, até a dimensão do negócio, pura e simplesmente, uma boa análise de pré-viabilidade ajuda demais na condição do empreendimento realmente sustentável. E aí, Felipe, se você me permite voltar na sua primeira pergunta, antigamente, o que seria olhado no processo de licenciamento ambiental? Pegando esse caso hipotético do britador aqui, isso é um caso puramente hipotético, né? O que iria olhar? Pô, esse britador, ele está com os controles ambientais dele funcionando? Tá, então tá ok. O que nós já trouxemos aqui hoje? Ouvir a comunidade antes de implantar, a comunidade entender o que está sendo implantado, aquilo, ainda que atendendo a norma, será que está bom? O Thiago trouxe aqui, né? Então você vê como é que você sai, né, do controle e vai para um outro tipo de controle. Exatamente. Eu sei que você quer chegar lá na licença social para operar, nessa conversa aí, você vai para esse lado, e isso é complexo. E esse exercício de razoabilidade ele é interessante, eu acho até que esse fórum aqui do TopoCast, ele vem para a gente poder trazer à luz para determinadas questões que muitas vezes não são refletidas durante o processo. A tendência hoje é seguir a receitinha de bolo, né? Então, assim, até aproveitando o gancho aqui de vocês e incrementando um pouco esse exercício de razoabilidade, se a gente puder pensar, ainda no caso do britador, o que se puder fazer de otimização fiscal, tributária, para que esse britador seja montado ali, a estrutura seja montada ali, e tudo aquilo que puder ser negociado nas cadeias, vamos dizer assim, institucionais, de forma que você possa, enfim, refletir uma porcentagem desse ganho, que no final das contas é financeiro,
para atender um determinado pleito dessa comunidade, por exemplo, ou estabelecer um tratamento de água, algo que seja, né, que vá mudar justamente a percepção de valor em termos daquela estrutura, né? Muitas vezes, se você já tem a capacidade de conceber o seu empreendimento com esse retorno, quem sabe aí a gente não está também dando um passo para facilitar o processo, né, de entendimento, porque muitas vezes a comunicação com a comunidade só se dá ali nas prévias, as audiências públicas, enfim, é uma fase muito avançada já, muita coisa já aconteceu, muito já foi até desrespeitado, né, das relações, há que se dizer aí, existem várias referências com relação à implementação de empreendimentos lineares, onde você tem ali, né, as primeiras equipes que vão fazer ali topografia, sondagem, elas acabam passando por cima né, de direitos de propriedade, por aí vai. Então, eu acho realmente que a gente precisa de trazer isso lá para a fase de concepção e, na prática, fazer um mapeamento de stakeholders com qualidade, né? Com quem de fato que eu preciso conversar para eu ter um diagnóstico preciso do espaço, do tempo e de quem compõe esse ambiente ali para que o meu empreendimento, que inevitavelmente é um vizinho, né, é um vizinho grande que se estabelece ali, para que esse vizinho não seja tão desconfortável e, pelo contrário, se ele puder ser entendido como um bom vizinho, por que não? Não é assim? Pô, cara, eu acho que aí é mais uma mudança que veio acontecendo ao longo dos anos, né? Os grandes empreendimentos se colocavam no centro da mudança daquele território. Isso. E não era assim. E o tempo mostrou que esse entendimento de olhar para o grande empreendedor como centro, ele foi errado. Né? Na verdade, a gente faz parte daquela comunidade e aquela comunidade, ela é nossa anfitriã. Ela muitas vezes nos recebe ali, estão ali antes de nós. E o que nos aponta hoje em dia é que elas precisam essencialmente serem ouvidas, entendidas e compreendidas. Se você não fizer isso, a sua vida naquele território não vai ser legal. Você vai ter dificuldades para estar no território, isso vai custar dinheiro para você no território e você não vai ter um relacionamento legítimo. Sim. Então, acho que essa é mais uma grande mudança que sai do foco do controle de poluição, de fonte de poluição, e passa a trazer um licenciamento muito mais robusto. E hoje, falando de mineração, os grandes mineradores têm compromissos com grandes instituições, com o IBRAM, com o GISTM do ICMM. Temos diversos compromissos em que a gente promete fazer diferente a participação na vida dessa sociedade que nos recebe, dessa comunidade que nos recebe. Então, essas mudanças vêm para transformar esse processo de licenciamento em algo um pouco mais complexo, mas se a gente fizer a discussão como tem que ser feita, no final das contas nós vamos ter um relacionamento muito mais saudável. Cara, meu papel aqui, além de conduzir o debate, é pensar os insights para os nossos ouvintes. Você deu um insight aqui sensacional que eu quero destacar para os nossos ouvintes. Relacionamento legítimo. Acho que esse termo ele tem que ser mais desdobrado dentro das diversas diretrizes que a gente tem de ESG. Relacionamento legítimo. Isto é, de fato, um caminho que a gente tem que seguir. Se você vai negociar com o prefeito uma redução do ISS, né, que é o imposto municipal, por conta das obras que vão ser estabelecidas ali, a geração de empregos, enfim, o retorno em tese para o município que vai ser gerado, por que não refletir um pedacinho desse desconto para um programa de formação, de capacitação técnica para tecnologia, para inteligência artificial? Hoje a gente tem aí, no Brasil, aí é um dado que eu trouxe porque eu encabecei o desenvolvimento de um projeto dessa natureza, 800 mil postos livres para essa área de tecnologia. E isso, olha que interessante, um jovem entre 15 e 21, 22 anos, ele pode ser treinado em menos de um ano e já estar capacitado a integrar o mercado trabalhando de casa.
gerando riqueza e gastando ali naquela comunidade. E mais do que isso, você já imaginou se com a capacidade técnica que esses grandes empreendimentos trazem, aportam para essas comunidades, se a gente começasse a metrificar o valor de mudança daquelas comunidades a partir de iniciativas como essa, cara, você teria com certeza um relacionamento legítimo e que com certeza traria um retorno de imagem também muito importante para toda a cadeia de mercado. Não é assim? Esse tema da tecnologia daria para a gente fazer quase um outro podcast aqui. Eu vou viajar um pouquinho pelo mundo, mas a gente pegando esse ponto importantíssimo, Felipe. Tecnologia da informação. Quem está liderando isso na vanguarda do mundo? 2 países do BRICS, Índia e Bangladesh. Estão lá fornecendo serviço para o mundo inteiro, a gente com oportunidade, mas com a TI como fim. E a gente com oportunidade de diversificação de cadeia desde o começo dos empreendimentos minerários, que existe uma discussão também muito presente, muito interessante da questão da mineração, da finitude da mineração. Uhum. Tem um ponto aí que a gente precisa discutir também. A mineração naturalmente tem fim porque suas reservas acabam. Mas o tempo de duração das grandes minas, aquelas que realmente contribuem com emprego, renda, estruturação, desenvolvimento de territórios, é maior em média que das indústrias. Sim. O ciclo de uma indústria encerra antes. Podemos pegar, eu não vou citar aqui, mas podemos pegar vários exemplos, olhar aqui no estado de Minas, grandes indústrias do passado que não existem mais. E minas do passado, que foram fundadas, foram abertas no mesmo período, continuam existindo. Mas por que eu estou fazendo essa amarração aqui? Porque a gente precisa também, nesse processo do micro, do desenvolvimento local, mas criar uma amarração macro também, de política pública, de política de investimento e das forças confluindo para o interesse comum, que no fundo é o interesse de nação. Sabe? A gente tem que falar de interesse de nação também nesse processo, de gerar um desenvolvimento legítimo e que o licenciamento tem um papel sim. E aí, Daniel, um ponto que me veio na cabeça na sua fala também, você citou o ICMM, citou o GSTM, né, o IBRAM, lembro também do IFC, né, o International Financial Corporation, era como que esses princípios corporativos, quando eu comecei ali em 2005, você começou um pouquinho antes, era uma coisa muito etérea, uma coisa que, é legal ter isso, se você tiver isso, vai fazer uma apresentação no roadshow seu de investidores, melhor. E hoje é uma coisa mais incorporada. Claro que são diferentes, tá? Mas eu acho que são alavancas de geração de valor que a gente pode usar para isso. E olhando o mundo como ele é. A mineração, ela tem uma técnica aí que é secular, parece. A mineração realmente tem, se olharmos a Revolução Industrial Inglesa, as minas de carvão, ela vem evoluindo num ritmo diferenciado de outros negócios, mas o poder gerador de valor compartilhado da mineração é enorme. Sim. E esse exemplo que vocês deram aqui, então eu viajei o mundo inteiro para fechar no seguinte ponto. A geração de valor compartilhado tem que estar no cerne do argumento. Senão não tem relacionamento legítimo, senão não tem empresa admirada e não tem mineração. E aí eu vou ter valor compartilhado como empresa que está gerando impacto ambiental, aí ele está previsto, ele está licenciado, não importa. Eu não quero. A sociedade não quer mais. Isso. Né? A sociedade quer desenvolvimento. Eu acho que nisso a gente tem. E tem gente fazendo isso de verdade. Tem empresa fazendo isso de verdade. Tá? Conseguindo desenvolvimento no território. Conseguindo se diferenciar no território. Às vezes, em vários territórios de Minas, você tem várias empresas de mineração. Uma é querida, a outra não. Acontece. Não é a mineração como uma massa homogênea de atividade que é rejeitada, é a forma como a fazemos. E aí a gente só tem que separar. Tivemos um seminário muito interessante no Pará, Daniel, há poucas semanas, em que você esteve comigo lá, em que a gente fez justamente essa discussão do ESG, das perspectivas corporativas de sustentabilidade, ser diferentes em essência do licenciamento, mas ter um diálogo. E qual que é o fruto desse diálogo final? É o valor compartilhado do desenvolvimento. Exatamente. É para isso que a gente está aqui. Esse é o objetivo fim, né, meu caro Thiago? Deixa eu voltar na comunidade. Um relacionamento legítimo com a comunidade. Quando a gente fala assim, cara, você vai de coisas simples a coisas mais complexas, né? Você trouxe aí desenvolvimento de fornecedor local ou capacitação de mão de obra local, que são 2 programinhas básicos de prateleira que não deveriam ser de prateleira
eles deveriam ser feitos customizados para o que a população e a comunidade quer. Quais são as vocações? E aí faz a né? diferença, cara. Por exemplo, não adianta eu desenvolver fornecedor se eu vou pagar esse fornecedor igual eu pago o grande fornecedor local. Se eu pagar ele com 90 dias igual eu pago o grande fornecedor, Você quebra o cara. ele não vai para frente. Então, se você não escuta ele, você vai fazer um programa de pagar em 90 dias igual você paga qualquer um. Olha como é uma coisa simples. Eu tenho um exemplo, programa fornecedor local da Samarco. Nós fomos lá, ouvimos a comunidade e reduzimos. Pagava em 30 dias. Paga. A Samarco paga o fornecedor local em 30 dias. Ele sobreviveu. Fez sentido o programa. Olha só. Entendeu? Fez sentido para o cara que é pequeno. E outra, é obrigado a comprar no território se tiver fornecedor em até tanto valor. Até 250 mil, eu acho. Então isso faz sentido. O cara recebe, o cara sobrevive. Sim. Né? E aí, Não, e cara, ele vai reforçar ali a cadeia econômica local, Toda, né? Então o toda. reflexo ele é E positivo aí, para todo mundo. você está falando de uma empresa querida no território. Sim. Não adianta, cara, você ir numa comunidade pequena de pescador e fazer um campo de futebol para os caras se eles querem receber um pier para atracar o barquinho deles. Tá. Isso acontece? E Você por vai que lá, isso acontece? faz um campo de futebol, o cara usa o campo de futebol para outra coisa, a comunidade usa para outra coisa, porque ela não queria o campo de futebol, ela queria um pier. Sim. Ela queria uma praça com 5 bancos para sentar no final da tarde e contar caso. Só que você não viu a comunidade, você foi lá e fez um campo de futebol. Ou você não mapeou corretamente, cara, ou o prefeito que falou que talvez essa solução Você não fosse ideal. conversou, cara. Você não Exatamente. conversou, você não ouviu, Exato. você não monitorou, você não dialogou. Você se impôs. Essa postura não dá mais. E acaba sendo o caminho mais curto, É. né? Falar com o prefeito vai dar a carta de anuência lá, enfim, cumpre Então, cara, mais um rito regulatório e pronto, a gente segue adiante. ouvir as comunidades, Sim. precisamos estar inseridos como atores da comunidade e precisamos fazer o que eles precisam que seja feito. Não tem outra coisa para fazer. Então, se eu vou fazer um programa social que está lá hoje na licença, muito cobrado, de monitoramento socioeconômico, eu vou monitorar para quê? Para não fazer nada? Eu vou saber a dificuldade que a comunidade tem para não investir? Aí tem investimento social privado, compartilhamento de valor, que o Thiago falou, que você tem que ter sua política disso também. A empresa tem que entender o seu papel e investir de forma privada e sem obrigação nenhuma gerada por ninguém naquilo que a comunidade precisa. Você faz parte dela. Você não é um extraterrestre ali ou o centro daquela conversa. Cara, Entendeu? fantástico. Meus valorosos senhores, agora eu vou fazer uma provocação. Mas, Vamos lá. Vamos lá. Disso que nós estamos falando aqui, numa escala de 1 a 10, quanto que vocês acham que o Estado, enquanto ordenador deste processo, tá? Aí nós estamos falando nas diferentes esferas do Estado que estão norteando ali as atividades e todos esses processos que nós estamos mencionando. Numa escala de 1 a 10, quanto vocês acham que esse tipo de ação que é pretendida ou que é ideal, né? Quanto vocês acham que isso está descolado da realidade institucional do Estado hoje? Vamos lá. isso aí a gente precisa... Quem vai nessa? Não, cara, eu acho que a gente começou falando aqui o podcast de evolução. Foi assim que a gente começou? Sim. Você provocou Sim. como é que foi a mudança no Vocês licenciamento. prometam que vão voltar, hein? Eu cutuco, Voltamos, mas é com carinho aí, Voltamos, ó. voltamos. Então, o que eu acho, Felipe? Nós estamos num momento, cara, de evolução do jeito de atuar, do modus operandi do Estado. Sim. Então, acho que a gente ainda precisa avançar bastante num Estado como gestor territorial. E quando estou falando aqui Estado, município, União, é o poder público como um gestor de território. Eu vou trazer para você um exemplo. A gente é responsável na Vale pelos licenciamentos ambientais de minério de ferro, de ferrosos, como um todo, no mundo. E a gente tem um projeto que tem até a ver com descarbonização, que são os briquetes, que ajuda em 10% a descarbonização da cadeia da siderurgia. E a gente chama isso de Mega Hub, onde a gente vai trabalhar junto aos clientes. E a gente tem feito alguns licenciamentos em outros países, e muito mais fortemente no Oriente Médio. E a gente chega lá para conhecer a área portuária, Felipe.
A área portuária ela já está toda licenciada como se um distrito industrial gigantesco fosse, já com locais adequados para que determinadas atividades pudessem acontecer. Isso não é novidade. O distrito industrial é pensado assim. O Porto Sul foi pensado assim no seu complexo completo, na visão completa dele. Porto Sul, não, desculpa. Porto do Açu. Porto do Açu. Sim. Porto do Açu. Aí confundindo Porto do Açu da Anglo-América com o Porto Sul da Bami. Mas tá tudo bem. O Porto do Açu foi pensado na sua magnitude numa divisão territorial, numa gestão territorial, mas lá isso acontece de fato. Então você já chega, você já sabe onde que você pode ir, onde que você não pode ir, de layout. o que pode ter naquele lugar e o que não pode. Sim. E outro dia, a gente tem uma operação também no Oriente Médio, e a comunidade chegou perto, ou está chegando perto, dessa operação. E, evidentemente, isso gera um desconforto para a comunidade que está chegando. O que o gestor do território, o que o governo falou? Eu deixei essa comunidade chegar onde ela não podia. Essa responsabilidade é minha. Olha só, olha que diferença, hein, cara. Entendeu? A gente Por não isso que eu precisa, falei, vou dar um exemplo. a gente não precisa dar a nota, não. Tá bem claro para o nosso ouvinte. E aí, traduzindo, né, fazendo uma costura disso tudo, quanto mais ordenamento a gente tiver do Estado, né, quanto mais consonância isso estiver com o desenvolvimento da cadeia produtiva, mais confiança nós vamos ter, né, assim, mais desempenho nós vamos ter e mais valor nós vamos gerar. Né? Só não precisamos confundir ordenamento com burocracia desnecessária, Sim. né, cara? Nós vamos Porque a falar, gente precisa ter clareza. Isso, E clareza, é isso que eu pude previsibilidade perceber. jurídica. É isso aí. Foi isso que eu pude perceber nessa atuação no Oriente Médio. Tanto Pois é. onde a gente ainda está chegando, como chegar, e a objetividade de chegar não é falta de controle não, tá, pessoal? Eu não estou falando aqui, em hipótese alguma, de falta de controle, de falta de acompanhamento, porque a gente pode pensar, pô, o Oriente Médio... Isso não é uma crítica, né, obviamente que não. Nós estamos falando controle no sentido forte, filosófico. É isso. mas com uma previsibilidade absurda. Perfeito. E também uma reação do poder público de gestão de território, quando percebe que permitiu que uma coisa que não poderia ocorrer, ocorresse. Sim. É um estado próprio- de evolução desse processo. O próprio Estado se reconhece como... Por quê? Porque existe aquilo ali positivado, né, definido, não é assim? Existe um processo de desenvolvimento, eu acho que o Estado... E aqui, quando eu falo Estado, eu estou falando Estado e não governo. É importante diferenciar isso. Estamos falando de Estado. E o Estado, você citou a questão da confiança. Confiança é fundamental de que os empreendimentos estão indo lá para fazer coisas que são boas para a vida das pessoas. Algo que nos falta, eu entendo, realmente uma jornada dessa de sair. Não saímos totalmente ainda, acho que nem parcialmente do modelo de comando e controle. Tá? Isso é um ponto importante. Nós precisamos superar o modelo de comando e controle por um modelo de que o licenciamento é feito porque a gente acredita nas coisas certas. E a gente faz as coisas certas. Com bons sistemas de gestão, com escuta da comunidade. Os ritos. Você citou, Felipe, os ritos. Eu queria voltar um pouquinho nisso, que eu acho importantíssimo esse ponto. E também linkar com o Daniel, ou conectar com o Daniel, quando ele falou da burocracia desnecessária. De fato, vários dos ritos do licenciamento ambiental são extremamente importantes se feitos da forma correta e genuinamente. Sim. De novo, audiência pública é um rito maravilhoso, Com mas ele não certeza. pode ser o início do diálogo. Claro. Ele é o final. E a escuta participativa lá na pré-viabilidade, né? Quem que faz? Quem que Exato. faz a escuta participativa? Exato. Mas a audiência pública ela surge num modelo em que a gente não conversava, que os empreendedores não conversavam direito com... Eu não conheço essa história, não. Como é que foi o surgimento da audiência Ela pública? surge a partir do momento que alguém precisa te obrigar a conversar com a comunidade. Se Olha você já só. conversa, pega o GISTM e põe ele pronto. A audiência pública ela se torna desnecessária em um certo momento. Exato. Você já está conversando. Exato. Porque a coisa evoluiu, existe a confiança. Então ela vem no momento de evolução, gente. Nós estamos falando sempre de evolução aqui. Ela vem do momento em que era diferente e precisava ser ordenado uma audiência pública. Nós estamos longe de sair do comando e controle. Lembrando do cenário, né, Daniel? Que nós, por exemplo, no Senado de Minas aqui, nós tínhamos populações extremamente sensibilizadas, por exemplo, no caso das construções das grandes barragens, das grandes usinas, onde passava um barquinho falando, ó, sai que daqui a 8 horas sua casa vai ficar debaixo d'água, né? Isso é real. Tá vendo a falta de conversa?
Então, olha só, e surge num momento, a obrigatoriedade da audiência pública surge nesse momento onde a população tem pavor, né, desse tipo de situação, né? Isso realmente é muito interessante. Mas nós cortamos, eu acho. Perdão. Não, acho que avançamos, podemos. Mas então, Tiagão, já que, né, a gente te atropelou aí, vamos falar, continuando no tema consulta, CPLI, consulta preliminar livre informada, ela está prevista no artigo 6 da OIT 169, né, aquela que um tratado internacional que determina diretrizes para a escuta de comunidades tradicionais, comunidades indígenas. Nós temos um caso, né, um caso triste no Brasil, que ocorreu lá com os chucurus, né, que inclusive culminou com o assassinato de um dos líderes. Esse caso foi levado a tribunais internacionais e ele deixou muito claro a negligência do Estado em justamente realizar esse papel, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, enfim, do que vocês têm vivido, mas começando com você, com relação à CPLI. O que a gente tem hoje de evolução já palpável, né? Nós não estamos falando pura e simplesmente aqui de atender o rito, como a gente já acho que a gente já superou essa questão do rito, né? Do que é o rito. Do que seria um componente indígena, né, atendimento de normativas lá, do Instituto Palmares ou da FUNAI, o que seja. O que é que a gente pode realmente indicar como avanço e o que você poderia compartilhar conosco com relação às suas vivências em relação a essa temática? Por gentileza. CPLI certamente um grande avanço, só o fato do Brasil ser signatado da OIT 169, que dentre outras coisas traz a CPLI, é algo importantíssimo para a gente desenvolver empreendimentos realmente sustentáveis no Brasil. Eu, particularmente, sou extremamente favorável à CPLI. Eu acredito, no entanto, que ela não precisa ser mais burocratizada. Há uma grande tendência hoje de trazermos esses grandes avanços que são eventualmente voluntários, porque a assinatura da OIT 169 foi voluntária pelo Brasil. Sim. Tá? E a adoção desses princípios, a CPLI também está nos princípios do ICMM que as grandes mineradoras assinam. Tá? Então, uma coisa conversa com a outra. E um detalhe, né? Foi ratificado, porém não existe uma lei geral para operacionalizar o que... Mas esse é o meu ponto, Felipe. Eu tenho um pouco de medo do seguinte, de quando formos caminhar para a lei, se é que vamos, há tentativas, igual está acontecendo em Minas, houve um decreto, salvo engano, e depois 24, né? 24, depois ele regrediu um pouco, a gente burocratizar e tornar a CPLI uma mera consulta. Sim. Aí não tem valor nenhum. Tem que ser adaptado àquela realidade. Tem que ter o suporte correto para que aqueles povos e comunidades tenham acesso à informação tangível na linguagem e no cotidiano deles. E aí sim possam se posicionar. Eu vejo muita manifestação contrária à CPLI, nem tanto na mineração, tá? Em outros setores até, colocando questões do tipo, as populações são sempre contra. Claro, elas não têm informação suficiente. Sim. Não tem informação suficiente. E aí, qual é o cenário que se descortina disso? A gente tem um cenário de que efetivamente eles se fecham para se protegerem. E é um movimento natural. Eu acho que da mesma forma que a gente falou de relacionamento legítimo, a gente tem que ter a preocupação legítima. Territórios tradicionais são delicados, possuem contextos culturais e socioeconômicos únicos, dinâmicos e locais, que têm que ser observados no advento de empreendimentos de grande porte, de grande impacto, tal qual a gente faz com as comunidades, e eu acho que sim, com um olhar maior. Porém, é inegável falar que houve uma evolução. Tem uma coisa aí, é normativa, é regulatório, é rito, mas olha como ele traz coisas boas também. A portaria interministerial 65 de 2015, salvo engano, que pela primeira vez colocou, olha, povos e comunidades tradicionais, aí no caso está focado em quilombolas e povos indígenas, você precisa consultá-los quando ocorrem, salvo engano, 10 quilômetros do raio do empreendimento da Amazônia, 8 fora da Amazônia, e criou algumas regras para diferentes tipos de empreendimentos, hidrelétricas, outros empreendimentos pontuais e lineares. Então aquilo traz o impulsionamento para as empresas buscarem, as empresas começam a buscar esse tipo de assessoramento, que é muito importante, não é trivial, e a coisa vai evoluindo. Agora, a grande parte das empresas, se você ler a perspectiva, os acordos, ou a próprio
proposta de valor de sustentabilidade, tem a CPLI escrito lá. Sim. Então não precisa inventar mais nada além disso. Então, a princípio, Felipe, eu particularmente sou bastante liberal nos termos da legislação. Eu acho que o caminho realmente é buscarmos o caminho de confiança em que esse valor da consulta ele faz parte do DNA dos negócios das empresas que a gente quer aqui. Tá? Porque do diálogo. se não tiver arraigado na cultura, se isso não tiver ali balizando as governanças corporativas, né? Os processos, não adianta. Não adianta. Porque se sua empresa não tem isso como um princípio, um postulado, ela não vai conseguir o consenso legítimo com essas populações. Então nem adianta fazer a CPLI. Você está simplesmente incomodando pessoas. E indo na linha do que o Daniel trouxe, né? E assim, eu gosto de dizer, fazendo uma parte rápida, eu gosto de chamar para esse programa pessoas de coração bom. Porque quando pessoas de coração bom se assentam para discutir determinados assuntos, a gente sabe que boa intenção a gente vai ter de sobra. E eu acho que uma característica que o nosso ouvinte vai perceber nos dois convidados é esse olhar muito humanista que vocês têm. E para mim é uma doce lembrança que eu vou levar desse episódio. Por quê? Porque vocês estão em posições de decisão, já tiveram em grandes empresas, estão numa grande empresa, e isso para nós é um alento com relação a o que a gente pode esperar de peças e de pessoas que estão construindo uma nova realidade, como você colocou, Thiago. E aí, a questão da sociedade ser consultada, da licença social de fato, das dificuldades de comunicação numa comunidade que tem um dialeto diferente, etc. Mas não somente a consulta, mas por que não o engajamento maior do que simplesmente a consulta? A consulta é o início, nós estamos falando de evolução, né? Dentro de uma linha do espaço-tempo, isso é fundamental. Agora, podemos já também partir para um olhar mais adiante no sentido de um engajamento maior, né, Daniel? O que você poderia contribuir para a gente nesse sentido? Ô, Felipe, eu vou só voltar na consulta, porque concordo com tudo que o Thiago trouxe e acho que ele foi perfeito e você completou muito bem, né? É uma coisa que tem que estar intrínseca ali na política da companhia, senão vai ser só mais um ato, só mais alguma coisa a ser feita, como a audiência pública é. A audiência pública, ela no final das contas, ela é um ato a se sofrer. Né? Tanto é que para que ela seja efetiva, você faz várias reuniões públicas antes. Que é como eu acho que tem que ser. Né? Então, voltando um pouco nisso, estar dentro da empresa, me preocupa, por outro lado, é uma consulta dessa se tornar uma massa de manobra por outros fatores para atrasar ou evitar que alguns empreendimentos possam acontecer. Você está falando de oportunismo no sentido de movimentos que querem travar aquela discussão. Né? Isso a gente viu acontecer, por exemplo, no anel rodoviário, novo anel rodoviário de Belo Horizonte. Nós não estamos conseguindo ter o novo anel, tem o recurso, porque nós estamos parados em alguns assuntos. Não estou tirando a importância, mas se a gente não tem um regramento, Thiago, como é que a gente vai trazer isso para uma coisa razoável? Trazer essa oitiva para algo que seja razoável e a gente não possa evitar que seja um instrumento de procrastinar que as coisas aconteçam. E acontecer, Felipe, Thiago, que eu estou falando aqui, instrumento político, não quer dizer que seja conceder uma licença. Não. Talvez seja não conceder, mas você precisa ter um regramento para que aquilo não seja mais uma manobra contra o avanço, né, das de interferência coisas, no processo. Sabe, eu, sem deixar de concordar com você, mas trazendo uma preocupação. Porque, de novo, nós estamos sempre aqui falando de evolução. É mais uma evolução que, graças a Deus, ocorreu, que, graças a Deus, existe na OIT, que existe no ICMM, que existe no ordenamento jurídico brasileiro, mas que a gente precisa, por outro lado, não deixar ela tanta sorte, sabe, Thiago? Nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos para isso. Eu concordo. Nós vamos chegar lá, mas não estamos prontos. Eu não acho que, se eu disse isso, não é a ideia de que a gente não precisa de nenhum regramento.
mas que não se torna um instrumento meramente burocrático. Esses limites têm que ser cuidados. E o nível há que se dizer que o nível de conhecimento ele é subjetivo. Porque é o nosso conhecimento. Exato. É o nosso formato. Exato. Né? O nível de conhecimento deles em outros, o conhecimento tradicional é muito maior que o nosso. Exato. Assim? O conhecimento tradicional tem tanto valor ou mais que o nosso. E muito provavelmente eles estão vendo outras coisas que nós não vimos. Sim. Nós não veremos, inclusive. Sim, né? sim. Mas o ponto que o Daniel trouxe também aqui a respeito dos movimentos, eu acho que é importante. É importante. Muitas vezes captura-se as vozes desses povos e comunidades para levar entendimento diverso daqueles, ou se é que houve algum entendimento. Isso é um ponto. E os grupos que chegam, hein? Os grupos que chegam e se apossam daquela causa para interesse próprio também. Há que se dizer. Mas é isso. É disso que eu estou falando. É. É disso que eu estou falando. E aí, olha, quando isso acontece, é porque alguém está tomando o seu lugar de narrativa como empreendedor. Exato. É alguém que está tomando a sua possibilidade de conversar. Você não conversou, você não relacionou, você não ouviu. Perfeito. Alguém vai lá e fala por você. Perfeito. Alguém vai lá e escuta por alguém você. Alguém vai ocupar esse espaço. Né? Então é muito importante. E aí volta na essência do negócio, né, cara? Você tem que ir lá, não é porque tem uma lei, não é porque tem uma norma, você tem que ir lá porque você faz parte daquela comunidade. Você Exatamente. vai fazer parte, às vezes, daquela comunidade. Você está pedindo para entrar no território. Você está pedindo para ser recebido por eles. Você vai precisar de uma lei para te fazer ouvir eles. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Isso tem que diferenciar as empresas. São essas empresas que a gente tem que querer no nosso território. Exatamente. Aquelas que fazem legitimamente, porque acreditam nisso. Relacionamento legítimo. Senhores, traduzindo um pouquinho disso tudo que nós trouxemos, falamos de coisa pra caramba, o programa tá super denso, eu tô guardando uma surpresa pro final. Mas eu não queria encerrar o programa sem a gente dar uma passadinha na temática dos minerais críticos e estratégicos para a transição energética. Boa temática. Vamos lá, nós estamos falando de uma cadeia produtiva que pode trazer o Brasil, enfim, para um cenário de soberania. Porque a gente saia de uma posição dentro da mineração de meros fornecedores de commodities para, de fato, eu acho que eu não consigo vislumbrar outro caminho a não ser o dono da rota tecnológica, aquele que minera, agrega valor e vira protagonista, oferecendo soluções de fato para essa transição energética. Aí, só fazendo um panorama rápido aqui para os nossos ouvintes, nós estamos falando de minerais que são fundamentais para a construção de turbinas eólicas, de baterias para carros elétricos, enfim, uma série de soluções que contribuem para a descarbonização, enfim, para uma série de elementos que são necessários, eu não diria desejáveis, mas que são necessários para a nossa existência nesse país, a não ser que a gente queira realmente colonizar outros planetas por aí, né? Então, como a gente está num processo de concepção, né, dessa nova cadeia, as famosas terras raras, que não são tão raras assim, como a gente pode perceber, cada dia surge uma nova jazida com volume monstruoso aí pelo mundo. Mas, em termos de Brasil, eu queria assim, uma visão bem concisa de cada um de vocês em relação a como essa cadeia poderia ser desenvolvida. Juntando todos esses elementos das boas práticas do setor empresarial, do que a gente já pôde perceber das mazelas do Estado, o que a gente pode trazer das soluções, das vitórias conquistadas ao longo desse processo de evolução dos últimos 20 anos, e o que a gente pode eventualmente projetar para o desenvolvimento dessa nova cadeia produtiva. Se quiser, eu começo. Pode. Você bem sucinto. Primeiro a gente tem que saber o que a gente está falando de terras raras, minerais críticos, minerais estratégicos, definir o que é uma discussão pinga-fogo também, devolver o pinga-fogo, né? Manda. Ferro não é estratégico? Minério de ferro não é mineral crítico para a transição energética, para o mundo do futuro? Com certeza. E eu não vi falando ainda de ferro como... tô puxando brasa pro meu assado, não. Tô falando um fato, né, que é um diferencial competitivo do Brasil. Um outro ponto, Daniel, que eu penso a respeito de minerais críticos ou estratégicos, a gente precisa de uma grande aliança nacional.
que soma-se políticas públicas voltadas para esse setor, um licenciamento ágil, eficiente, talvez parecido com o modelo alemão, que se mapeia o território. Tudo bem que a Alemanha tem uma situação bem diferente, né? Não tem mata nativa na Alemanha, tudo foi destruído em 1500 para construir caravela. Mas conhecimento do território das jazidas, as empresas com investimento nisso, porque a gente precisa explorar isso como país. É um momento histórico. Eu acho que esse momento de turbulência global que nós estamos passando mostrou uma coisa muito interessante que pouca gente leu ainda. A descarbonização é irreversível. Sim. Se vai ser 2050, 2070, não interessa, eu acho. Sabe o que não interessa? Que no curso da história de 200, 300 anos, 20 anos não faz diferença nenhuma. Tá? E no ciclo planetário geológico, no qual a gente discute as mudanças climáticas, menos ainda. Então 2030 é uma questão humana, econômica e política. Vai se resolver. O Brasil está muito bem posicionado para atender esse mercado mundial. A gente precisa disso como projeto de desenvolvimento do país. Mas isso precisa ser feito. Tá? E ser feito como? Isso tem que ser feito como estratégia. E aí o Daniel fala muito bem um ponto a respeito do próprio setor da mineração, para não parecer que é só uma questão que o Estado tem que resolver. A mineração precisa melhorar o diálogo entre elas. Muito. A gente precisa de muito mais diálogo. Porque agora sim, passamos de um mercado de commodities tradicionais e agora nós estamos falando de um tipo de produto ou um conjunto de produtos que precisa de uma concatenação estratégica de muitos players. E é todo mundo. É todo mundo. Eu falei de governo, eu falei de empresas, estou falando de sociedade, de povos tradicionais, sim. Muitos deles estão próximos, como a gente estava conversando antes do podcast aqui, algumas coisinhas, né, a gente fala antes, pode trazer para cá. Então, essa estrutura, ou essa superestrutura que tem que se criar, é um arranjo que ainda está para se fazer. Aí eu acho que a gente pode capturar esse oceano azul, que é o oceano azul ligado aos minerais estratégicos. Trazendo alguns pontos aí, complementando você, Tiagão, concordando com tudo que você já trouxe. Pode discordar também. Não há tempo mais, Tiagão, para discordâncias. Opa. Não, mas nós vamos fazer um novo programa aqui. Vocês estão assumindo compromisso comigo, hein? Cara, só para não passar do seu tempo. Fica à vontade, querido. 20 anos para a era geológica e tal, não é muito, não. Mas para quem está começando a mexer com mineral crítico agora, talvez seja. Talvez seja. Né? E talvez esse seja um ponto. Será que é agora? Será que é daqui a pouco? Será que é em 50 ou em 70? Esse eu acho que é um ponto, mas que não será que será, né? Que não é nós que vamos responder, é o tempo que vai dizer. Isso. Agora, uma outra pimentinha para trazer nisso daí. Vocês já repararam aonde que estão acontecendo as jazidas? Aonde que estão acontecendo os projetos? Vale do Jequitinhonha, no Ceará. Aí, que legal. Entendeu? O Daniel é um cara safo. São lugares, ele já sabia onde que a gente ia chegar. São lugares que precisam de desenvolvimento. São lugares em que a pobreza está lá. A dificuldade de alimentação está lá. E o tamanho da oportunidade. E o tamanho da oportunidade. Aí, para fechar com o Thiago aqui, cara, o poder público e as mineradoras com interesse nisso precisam, sim, se conversar. Porque nós não queremos que o Vale do Jequitinhonha tenha o desenvolvimento mineral a todo custo, mas que ele tenha o desenvolvimento mineral que ele pode ter e que pode mudar a realidade de vida daquele povo. Então, eu acho que é isso aí que a gente precisa pensar também um pouco. E tem um detalhe interessante, dentro da provocação que você fez, do papel da mineração de ferro nesse processo todo. A gente não precisa simplesmente dizer que não, os cases aprendidos, a gente vai... Não. E o resíduo? E a quantidade de terras raras que podem ser encontradas nas pilhas de estéreo, na mineração de ferro? A resposta é muito simples. É só a gente parar de tratar isso como resíduo. Não é resíduo? Não é resíduo. Não é resíduo. Eu já tenho alguns cases que tive a oportunidade de participar de envio desses materiais para outros países. Cara, na minha humildade, que eu vou te dizer que eu não conheço a existência ou não existência de outros minerais críticos no resíduo ou não resíduo do ferro. Do ferro eu não conheço. Não sei te dizer se tem, eu não vou até me aprofundar um pouco a quantidade que tem.
Vai depender da né? formação, nem Se- é a minha. Mas eu estou colocando Se isso traz daqui. esse sentido. Mas eu sei que em outros É. locais que eu já trabalhei, eu falei onde que são, é só procurar Aham. e pensar, Aham. existe muito. Pois é, Existe muito. pois é. E existe muito rejeito nesse lugar. Entendeu? Então eu sei que é possível sim que tenha. E é o que o Thiago falou. Né? A gente precisa pensar em circularidade na mineração. Mineração É circular. difícil, você tem toda uma cadeia envolvida com isso, mas é preciso, que vai desde produção de areia até produção de terras raras ou outros minerais críticos que possam estar envolvidos nesse Ou o processo. próprio ferro, né, Daniel? Aproveitar o ferro que é um resíduo, um rejeito. Isso aí a gente tem Isso. feito Tem bastante. feito, Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, senhores. Nasceu na semana passada o Instituto Nacional de Terras Raras. E a prerrogativa, né, eu diria, a fundamental, é justamente fazer essa integração da cadeia. Eu tenho a sorte de estar compondo a diretoria desse instituto e eu posso aqui afirmar para vocês que o nosso compromisso será, por meio de muita pesquisa, produção de conhecimento, conversa e boas práticas socioambientais, a gente desenvolver essa cadeia para que a gente possa virar soberano, de fato, nesta cadeia de mineração. Maravilha. E isso é um desafio do Que boa tamanho notícia. do mundo, né? Mas que a gente está encarando com muita humildade, com muita honra. E em breve nós vamos estar trazendo aí novidades para vocês. Tá? Muito feliz. E bom que você está envolvido nesse trabalho, que é importantíssimo para o país. pro Vou mundo. precisar muito da ajuda dos senhores aí, viu? Estamos Muito. Agora eu queria. Não vou deixar de fazer a surpresa, pô. Eu falei que os caras são de coração bom. Eu falei da nossa gratidão em ter pessoas tão capacitadas e lúcidas aqui no TopoCast. E eu, com muito carinho, eu guardei essa surpresa para o final, que eu vou fazer até com um pouquinho de emoção, porque estou dando uma notícia aqui também. Em breve eu estarei lançando um livro de poesias. É um livro de poesias que reúne todas as minhas vivências. Todas é difícil, né? Mas assim, a grande parte delas dos últimos 20 anos. E você que já esteve na consultoria, Thiago, você sabe bem, o Daniel também, que já esteve em vários ambientes maravilhosos por conta das diversas atividades que ele fez. Às vezes você está ali num pôr do sol, com um caderninho de campo, vem pensamentos nobres à cabeça e eu sempre quis anotá-los. E de uns 3, 4 anos para cá, eu comecei a ter um problema de... Eu não sei se vocês já viram o slogan no nosso programa, é para além das narrativas. Essa temática ambiental, ela é muito sensível, porque ela está no interstício ali de oportunizações as mais diversas, né? Seja de um lado, seja do outro. Muita gente levanta isso como bandeira, muita gente levanta isso como demônio, e eu precisava expurgar o meu sentimento com relação a ser um ator desse processo. Né? Eu acho que a própria presença de duas pessoas tão fantásticas aqui no programa me colocam nesse lugar de um ator desse processo. E aí eu dedico esse livro ao meu filho. Ele vai sair em breve. Nesse momento, um grande amigo está fazendo as telas para cada um desses poemas, mas eu gostaria de ler um para vocês. Opa. E eu gostaria que vocês recebessem esse poema que chama O Jardim, da minha autoria, como um humilde presente, assim como o Maquiavel fez lá pro príncipe que tomava o poder. Eu não tenho muito a retribuir, mas é um pouquinho da E a gente da que é minha coração bom, capacidade. hein? E a gente que é Exatamente, coração olha bom. só, né? Não, vamos lá. O jardim. No jardim, feito de tempo, tudo cresce com canção. Cada folha de segredo, cada flor contemplação. Verdejando que era sombra, a esperança se refaz. E o silêncio, enfim, amigo, traz a paz que vem da paz. Não foi no 7º dia que o homem pôde descansar. Teve fardos, teve espinhos, mas seguiu sem recuar. Foi no 9º, já mais manso, com as mãos sujas de chão, que sentou-se sob a árvore e entendeu a criação. Nada pediu para si, apenas olhou em volta. Viu que a terra era bela e que a pressa era a revolta. No murmúrio da raiz,
Ouviu Deus em tom sereno. Demoraste, mas chegaste. Descansa, o fruto é pleno. O planeta se vestia de mil verdes em união. Era um mar de borboletas sob pedras de oração. Não havia mais cercados, nem bandeiras, nem rancor. Cada ser cabia inteiro no desenho do amor. O homem, feito à imagem, não buscava mais brilhar. Brilhava o que ele via, por saber apenas estar. E o jardim, agora eterno, não pedia mais juiz, pois bastava ser cuidado para que tudo fosse luz. Parabéns. Gente, recebam esse poema em primeira mão, tá? Como agradecimento da ilustre presença dos senhores aqui. E aí aproveito já para me despedir dos nossos ouvintes, que nos abrilhantam também com a presença deles, né? Que muitos insights possam ser destinados a eles e cada um queira, por gentileza, fazer suas breves considerações finais para a gente poder, então, despedir dos nossos ouvintes. Só vou pedir desculpa a todo mundo que eu tô rouco, mas fiz questão de vir participar do meu primeiro podcast, Felipe. Foi muito bom, foi tranquilo, porque você conduziu tudo de uma forma muito boa e dividir aqui com o Tiagão e você foi uma experiência muito legal. Espero ter passado alguma informação, algum posicionamento para todo mundo. Espero que a gente possa estar aqui de novo e desejo a todos aí ótimas reflexões e parabéns pelo poema. Muito obrigado, Tiagão. Felipe, Daniel, obrigado. Um prazer ter dividido essa mesa com vocês hoje. Aos ouvintes, um prazer ter discutido com vocês. Espero também muitos insights e que possamos discutir mais no futuro breve. Eu queria parabenizá-lo pelo poema, Felipe, muito tocante a respeito da humanidade que está por trás disso. Lembrei duas coisas. Uma coisa que eu sempre penso, que a mineração pode e deve ser boa para a vida das pessoas. E aí, Daniel, lembrando de você também, acho que a gente pode até fazer um podcast depois sobre isso que eu vou falar agora, que, olha só, poesia, isso também é mineração. Boa. Vamos Obrigado. fazer com certeza, gente. Muito obrigado. E a você, ouvinte, deixamos aqui todos nós os nossos abraços, nossa gratidão pela sua atenção. E lembrando sempre, você está no TopoCast, o seu programa socioambiental de desenvolvimento responsável para além das narrativas. Um forte abraço e até a próxima. Muito bom.